Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra da Justiça. Hoje é um dia importante para a nossa Justiça, porque hoje vamos dar mais um passo naquilo que podemos chamar a debandada do Estado. O Estado está de saída de muitas das localidades do nosso país. Primeiro foram os centros de saúde, os Correios, ou os CTT, as escolas, a GNR, as juntas de freguesia, os transportes e agora chegou a vez dos tribunais. Hoje será, portanto, um dia negro para a nossa Justiça. E será um dia negro para a nossa Justiça porque o Governo está a fazer exatamente o contrário daquilo que devia fazer. Porque o que se exigia do Governo era que trabalhasse no sentido de construir um sistema de justiça mais célere, mais eficiente e, sobretudo, mais acessível. Mas, afinal, o Governo está a dar mais um empurrão, não só para agravar a morosidade processual, como também para tornar a Justiça ainda mais distante dos cidadãos. Porque ninguém tem dúvidas que o resultado do encerramento de dezenas de tribunais será o agravamento das condições de acesso dos portugueses à Justiça. E também sabemos que, em muitos casos, o Governo nem sequer respeitou os critérios que o próprio Governo definiu quando avançou com esta proposta. Mas sabemos mais, também sabemos que o Governo afasta ainda mais os cidadãos da Justiça, sobretudo nas regiões com a mobilidade mais dificultada, e torna a Justiça mais cara, porque agora é necessário acrescentar também os custos com as deslocações. Para além disto, o processo que levou ao mapa proposto pelo Governo conheceu alguns contornos que eu, no mínimo, diria estranhos. Vou dar um exemplo que me chegou dos autarcas de Mértola, Sra. Ministra. Quando os serviços fizeram contas ao volume processual dos tribunais, segundo os autarcas de Mértola, os processos de Castro Verde foram contabilizados em Almodóvar e Ourique. Depois foram buscar os processos de Aljustrel, que pertenciam a Beja, para serem contabilizados em Ourique. Uma confusão pouco transparente. Mas eu também podia falar do caso do Tribunal de Chaves, Sra. Ministra, porque, de facto, o caso do Tribunal de Chaves é um exemplo claro da falta de racionalidade deste processo, mas também um exemplo muito claro da forma como o Governo olhou para os critérios que o próprio Governo estabeleceu. Porque, de facto, segundo dados do próprio Ministério da Justiça, o Tribunal de Chaves tem maior volume processual, quer ao nível de processos de competência do Tribunal de Trabalho, quer quanto à grande instância criminal do que o Tribunal de Vila Real. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Vila Real apresenta o dobro de processos de execução em relação a Chaves. Mas a proposta do Governo, pasme-se, coloca o Tribunal de Trabalho e a grande instância criminal em Vila Real e as execuções em Chaves, portanto, exatamente ao contrário do que o Governo definiu. Não se entende. Depois, ainda temos algumas diligências do Ministério da Justiça para proceder a obras em tribunais sem que o novo mapa esteja devidamente concluído e devidamente aprovado por esta Assembleia. O que também não deixa de facto de ser estranho. Mas o que eu lhe queria perguntar, Sra. Ministra, nós ouvimos a Sra. Ministra dizer com alguma frequência que a impunidade vai acabar. E ainda bem, Sra. Ministra, Deus queira que tenha razão. E eu queria saber de que forma é que esta reforma, que vai tornar a Justiça mais acessível e mais distante dos cidadãos, vai contribuir para tão nobre propósito. Acabou a impunidade, ou a impunidade vai acabar. Dito de outra forma, como é que o Governo consegue explicar que este novo mapa contribui para termos uma Justiça mais célere, mais eficiente e, sobretudo, mais acessível aos cidadãos? Muito obrigado.